Nas últimas semanas, eu passei em torno de 20 horas conversando com vocês. Conversei com mais ou menos 130, 150 pessoas que assistem aqui o canal. E eu fiz isso como uma bonificação para vocês responderem um survey, uma pesquisa que eu fiz aqui no canal, né? Quem acompanha sabe que eu fiz essa pesquisa, agora já perdeu, já não dá mais tempo. Mas eu recebi em torno de 500 respostas nessa pesquisa. E aí eu chamei essas pessoas para conversas no Google Meets, em que elas tinham a oportunidade de me fazer uma pergunta que eu pudesse ajudar com o negócio delas, com a ideia de negócio delas. E eu resolvi gastar 20 horas dando basicamente consultorias gratuitas para a galera, sim, como uma bonificação, um prêmio para que elas respondessem a minha pesquisa, que eu vou passar as próximas semanas aí lendo resposta a resposta, mas também tinha um outro motivo que é o que eu quero falar nesse vídeo. E para você entender esse outro motivo, eu queria te explicar o que me levou a fazer esse vídeo, né? Algumas pessoas falaram, pô, por que você não fez essa live no YouTube? Aí já vira conteúdo. Ou, pô, por que você já não fez isso e emendou com um lançamento? Né? E aí você já poderia monetizar e vender produtos, vender mentorias, vender o que quer que seja, para essas pessoas que já se demonstraram interessadas em conversar com você, em ter a sua ajuda no negócio delas. E tudo bem, essas aí seriam estratégias válidas também, mas eu tenho um princípio que é extremamente importante e que serve para o seu negócio, independente de você ter uma audiência ou não, independente dele ser um negócio de conhecimento, ou um negócio de produtos físicos, ou um negócio de software, ou um negócio de serviços, não importa. E esse princípio eu não vou te enrolar aqui, tá? Eu sei que eu borrei lá no título, mas esse princípio é o de conhecer o seu público. Só que não é o conhecer o seu público que a maioria das pessoas fala por aí, né? A maioria das pessoas fala para você ir lá no YouTube Studio ou rodar uma pesquisa e ver quantos anos tem o meu público, qual a renda do meu público, quantos por cento é homem, quantos por cento são mulheres. Isso tudo é válido, só que é muito raso. O que eu queria com esses encontros de Google Meets, né, era olhar no olho das pessoas, mesmo que seja virtualmente. Eu queria ver quem elas são, sentir a vibe delas. Eu sei que é meio subjetivo, é meio assim, né? Vou sentir a vibe da pessoa, mas eu já vou detalhar para você o que eu quero dizer com isso, por que é tão importante e como que você pode aplicar no seu negócio, mesmo que você não queira fazer calls de consultoria no Google Meets, igual eu fiz, né? Isso serve muito bem para quem vende conhecimento, mas tem outras formas de fazer também. Qual que é a ideia por trás aqui, tá? Se você for conversar com qualquer pessoa do varejo, que tenha restaurante, que tenha loja, que tenha negócios comuns, aí, negócios locais, né? Os negócios que eram os normais de antigamente, existe um termo que eles usam, né? Principalmente o pessoal do varejo mesmo, que é barriga no balcão, né? Que é a ideia de que o dono da loja, o dono do comércio, ou mesmo numa grande empresa, que nem um grupo Carrefour da vida, o dono ou o diretor ele tem que ter a barriga no balcão, ele tem que estar ali no dia a dia da loja para entender o que está acontecendo. No varejo você tem outros motivos também, você tem que entender os funcionários, a operação, se está tendo roubo, todo tipo de coisa que o varejo envolve, mas uma das coisas importantes é você entender não só quantos clientes estão vindo para a loja, mas também quem são esses clientes. E sim, pesquisas quantitativas, pesquisas demográficas ou até mesmo psicográficas, elas podem te ajudar a entender estatisticamente qual que é a quebra do seu público, né? Como que o seu público se divide, são mais novos, são mais velhos, né? Mas não existe substituto para você ver as pessoas e conversar com elas. Então eu queria compartilhar com vocês o que eu fiz nessa pesquisa, o que eu estava observando em vocês que conversaram comigo e como que você pode fazer no seu negócio, outros métodos, inclusive, além do que eu fiz, né? Esse que eu usei serviu muito bem para mim, mas para outras pessoas, outros métodos vão servir também. Então, o que eu quero dizer com conhecer o público? Eu vou usar o meu contexto como exemplo, e aí depois eu uso outros exemplos também. O que eu estava observando em vocês quando eu estava respondendo as suas perguntas, te ajudando com o seu negócio lá no Google Meets, né? Eu estava olhando quão sofisticado o meu público era. Então, cada uma das pessoas, quanto elas entendiam de negócios, quanto elas entendiam de software, para os que tinham negócios de software, de marketing digital, de criação de produto, de escolha de nicho. Eu estava pescando, tipo, pô, tem bastante gente que é mais sofisticada, e eu vi que meu público é bem sofisticado no geral, mas tem uma parcela das pessoas que são desse outro grupo aqui, né? Talvez não entendem tanto, e tudo bem.
Eu estava querendo ver o quão inteligentes vocês eram. E aí, sem julgamento, mas quanto por cento do meu público entendia bem conceitos que eu passava ali, talvez rápido, para poder falar com outra pessoa logo depois. Isso é importante para mim, porque eu vou vender conhecimento, né? Seja na forma de cursos, de mentorias, é importante eu saber o quão rápido o meu público é. E eu vi que a maioria de vocês é bem inteligente também. Eu queria ver o quão verbalmente fluente o meu público era, o quanto eles conseguiam expressar os problemas deles. Óbvio que eu estava vendo, qual é o tipo de problema que as pessoas têm, né? E eu identifiquei ali alguns tipos de problema que se repetem, mesmo o meu público sendo muito amplo, tendo gente do e-commerce, tendo gente das agências, tendo gente das IAs, tendo gente da criação de conteúdo, tinham alguns problemas em comum, mas eu não estava querendo só ver qual era o tipo de problema que as pessoas tinham, mas também o quanto elas conseguiam verbalizar, articular o problema delas. E, obviamente, tinha gente que conseguia mais, tinha gente que conseguia menos. Isso é normal. Mas deu para eu, conversando com mais de 100 pessoas, entender qual que é a média ali, quais que eram as dificuldades que as pessoas tinham de articular. Eu estava também vendo, eu vou chamar de arquétipos aqui, tá? Mas tipo assim, não é só quem é mais novo e quem é mais velho, né? Se é homem ou se é mulher, e a maioria é homem. Mas as mulheres são muito bem-vindas aqui também. Eu não estava só vendo isso, eu estava também vendo algumas coisas assim, ó, dos jovens, quantos pareciam ser pessoas que aquele nerd de 16, 17, 18 anos que passa o dia inteiro no computador no quarto, e quanto que eram jovens mais extrovertidos, que saem mais e tal. Isso aí você capta falando com a pessoa, né? Eu queria ver, por exemplo, das pessoas que estavam numa fase profissional mais madura, quantas delas tinham carreiras de altíssimo potencial versus carreiras estagnadas. E aí, carreira estagnada não é necessariamente ruim, né? Eu descobri que tem vários funcionários públicos, né? Concursados, inclusive, aqui na minha audiência. Não é a maioria, mas tinha mais de um concursado querendo empreender. Então, eles estão em boas carreiras, mas eles mesmos falaram que se sentem estagnados. Não tem muito para onde subir, vamos dizer assim, né? Eu estava tentando entender também vibe. Qual que é o nível de humor da galera? Qual que é o nível de leveza, né? E aí tinham pessoas mais bem-humoradas, mais leves que outras, mas eu estava tentando captar todo esse tipo de coisa que me ajuda, porque eu coloco rostos, eu coloco nomes, eu coloco histórias nos comentários, né, que eu vejo aí, ou nos views que eu vejo nos vídeos, e agora eu consigo realmente entender, numa amostragem, obviamente, mas é uma amostragem das pessoas que estão mais interessadas no meu conteúdo, que tinham mais interesse em falar comigo, eu consigo entender numa amostragem quem são vocês. E não é uma coisa que você consegue colocar numa planilha. Não é uma coisa que eu consigo falar, isso vai me dar 30% de ROI nos próximos 2 anos. Mas é extremamente útil, porque agora eu sei quem vocês são. E eu dou essa dica para todo empreendedor de fazer alguma coisa que ajude eles a entender quem é o público deles. Tá? E não nas planilhas, não nas pesquisas, mas na vida real. Tá? Então, alguns jeitos que você tem de fazer isso. Um é fazer o que eu fiz, né? Isso aqui funciona muito bem, principalmente para quem tem uma audiência. Você coloca todo mundo num Google Meets ou num Zoom, e é por isso que eu não fiz uma live no YouTube, porque na live do YouTube eu só tenho o chat, eu não consigo ver vocês, eu não consigo interagir com vocês, né? Mas se você colocar as pessoas num Google Meets, num Zoom, você pode dar algo em troca para elas, como eu fiz, você pode chamar para um evento para todo mundo se conhecer, aí depende da pegada da sua audiência. Esse é um jeito excelente. Você consegue ver e falar com muita gente ao mesmo tempo. Outro jeito que você tem para fazer, isso aqui, por exemplo, a minha mulher, quando ela tinha um e-commerce, ela fez isso. Ela chamou as melhores clientes dela, as clientes que tinham comprado mais de uma vez, para conversar com ela. E ela falava com 1, 2 pessoas por semana, por meia hora, 1 hora, e tentava entender quem elas eram, que outros pijamas elas usavam. Minha mulher tinha uma marca de pijamas, né? Que outras marcas de pijamas elas usavam. Quantas vezes por semana elas usavam pijama ou não? Se elas tinham ar-condicionado em casa, o que elas gostavam de fazer? Que influenciadores elas seguiam? E tudo isso você poderia pôr numa pesquisa, mas quando você conversa com a pessoa, quando você interage com ela, você vê certas coisas que você não vê numa pesquisa, que só tem letras escritas na tela, né? Então, esse é um outro jeito. Quer ver um outro jeito que é muito bom para quem tem e-commerce?
Quando você tem um e-commerce, você tem o nome completo da pessoa e você tem o endereço dela. Uma coisa vai parecer meio né, CSI Miami aqui, talvez meio stalker até, mas é uma coisa que você pode fazer e que eu já fiz, não no meu negócio, mas com outras pessoas ali que tinham e-commerce. É você pega o endereço da pessoa, joga no Google Street View, você vê a casa dela, vê o bairro que ela mora. Já dá para ter uma noção de classe social, de estilo de vida, né? É bem diferente você morar num bairro bom no Rio de Janeiro e num bairro bom numa cidade do interior, ou num bairro ruim no Rio de Janeiro e num bairro ruim numa cidade interior, né? Dá para você pegar o nome da pessoa e jogar no Google, e aí talvez você encontre o Instagram dela, o LinkedIn dela, redes sociais em geral, e aí você consegue entender, pelas fotos que ela posta, pelo tipo de trabalho que ela tem, você consegue entender um pouco melhor daquela pessoa. Parece meio creepy, parece meio, nossa, ela está me investigando, mas tipo, você não está olhando especificamente para uma pessoa, você vai fazendo isso, toda vez que você tem uma venda, você vai fazendo isso, e você vai ter uma noção de quem é o seu público muito melhor do que se você olhar dados estatísticos. 30% do meu público tem entre 30 e 45 anos. Não quer dizer nada isso, né? Agora, quando você vê as pessoas, mesmo que seja num ambiente digital, isso funciona. Outra coisa que você pode fazer é eventos, né? Então, se você tem... As empresas de software fazem muito isso. Elas fazem eventos para os clientes. Um evento anual. Vem os clientes até a sede e aí tem palestras, tem networking, tem jantares e é uma forma de você conhecer o seu público. Podem ser eventos menores também. Se você é um criador de conteúdo, você pode chamar as pessoas um dia ou algumas pessoas, por exemplo, que assinam a área de membros do seu canal ou que já foram clientes seus, para ir num bar, né? É um jeito simples de você conhecer seu público. E, na minha opinião, isso te torna um empreendedor de respeito. Por quê? Eu usei essa palavra de respeito meio que para fazer você clicar, obviamente, né? Mas eu acredito nisso, porque se você só fica atrás da tela, se você só fica atrás das planilhas, se você só fica atrás da câmera, né, dependendo do que você faz, você tem um grande problema que é de desconexão. Você não tem um bom modelo mental de quem que são as pessoas por trás dos números, quem que são as pessoas por trás dos comentários, quem que são as pessoas por trás do negocinho ali do Shopify ou do Hotmart ou da plataforma de pagamento que você usa que dá dinheiro para você enquanto você vive a sua vida, né? Você não tem noção. E eu não acho que é desrespeitoso você fazer isso, mas eu acho que existe um certo respeito em você olhar no olho do seu cliente e tentar conhecer ele, não todos necessariamente, mas de uma amostra relevante dos seus clientes, dos seus potenciais clientes, da sua audiência, você olhar no olho deles e tentar entender quais que são os sentimentos que afligem eles, quais que são os problemas que eles têm, não só como escritos numa pesquisa, mas a cara de angústia que eles fazem quando eles falam sobre aquele problema ou a cara de esperança que eles fazem quando eles veem você tentando ajudar eles com aquele problema. E eu acho que isso torna o seu trabalho mais humano, eu acho que isso torna o seu trabalho melhor, eu acho que vai melhorar a sua criação de produtos, sua comunicação e, portanto, sua conversão em vendas, tá? Tem um efeito também nos números do seu negócio, apesar de ser imensurável, difícil de mensurar, pelo menos, né? Não é imensurável porque você vai ver o resultado, só que você não vai conseguir atribuir exatamente aquela ação, né? Mas isso abre a sua cabeça e faz você ter um negócio que eu acho que é mais conectado com a realidade. E quanto mais conectado com a realidade você está, maiores as suas chances de sucesso. Acima de tudo, se você fizer isso, se você realmente tentar conhecer o seu público, mas conhecer eles de verdade e não só como numa pesquisa, isso vai aumentar a sua capacidade de julgamento, a sua capacidade de julgar o que tem que ser feito no seu negócio ou não. E tem um cara que eu gosto muito, que se chama Naval Ravikant, que fala que o julgamento, a capacidade de decidir, tomar boas escolhas com sabedoria para o seu negócio, é uma das 3 coisas que mais vai te tornar rico no futuro. E eu queria te convidar para um vídeo em que eu desconstruo as ideias do Naval Ravikant junto com o meu amigo Johnny Vicari no nosso podcast A Próxima Onda. Então eu vou colocar o episódio em que eu falo sobre isso, que é como ficar rico sem depender da sorte.
Acho que é um dos melhores episódios do podcast, falando sobre um dos melhores conteúdos de empreendedorismo da internet, que é essa thread de Twitter que o Naval fez. Eu te vejo nesse vídeo. E se inscreva no meu podcast se você gostar dele.